Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, a todos que vão nos ouvir através do canal Ebenezer Oficial. Aproveitar que você venha se inscrever no canal, deixar o like e você será abençoado através dessa palavra para a tua vida, em nome de Jesus. Quero estar deixando uma palavra, se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 21. Uma palavra bem conhecida que possa alcançar o seu coração através dessa palavra, através do canal Ebenezer Oficial. Marcos capítulo 5, versículo 21 diz: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à beira da morte. Eu rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que ela sare e viva. E foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. Então uma certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou a sua veste, porque dizia-se: tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada deste mal. Somente até aqui. Essa palavra nós vemos muito bem, e nós vemos que através de Jesus, nós vamos ver que a história nos conta a trajetória de Jesus para você entender. Nós vemos bem que Jesus, quando veio à terra para cumprir sua missão, para cumprir a sua trajetória, para cumprir aquilo que o Pai determinou para a sua missão aqui na terra, nós podemos ver que Jesus, ele é uma pessoa, é um ser que ele se torna promessa cumprida no Novo Testamento. E nós vemos que Jesus, ele se torna uma promessa para nossas vidas, ele se torna uma promessa para a nossa vida, para nosso testemunho. E Jesus, ele se torna essa promessa cumprida, porque nós vemos que essa promessa, ela se estende, essa promessa, ela se estende em toda a Bíblia Sagrada. E nós vemos que Jesus, ele se torna milagre a partir do princípio que nasceu. Jesus, ele aparece no ventre de Maria como um milagre inesperado, como um milagre inexplicável. E nós vemos que Jesus, em toda a sua trajetória, ele é promessa e milagre, milagre e promessa. E nós vemos que ele se torna alguém. Nós vemos que é alguém chamado Jesus, que é chamado por nós o Deus em formato de homem. Nós vemos que Deus, que quando deu a promessa, a qual deu o seu Filho único para morrer por nós, para nós estarmos aqui hoje contando, falando a palavra do Senhor. Nós vemos que Jesus, ele se torna essa promessa, nós vemos que Jesus, ele se torna essa promessa cumprida sobre a terra. Nós vemos que Jesus, ele se torna um milagre inexplicável. Nós vemos que Jesus se torna algo sobre a terra, e quando Jesus vem sobre essa terra para cumprir o seu chamado, para cumprir o seu ministério, nós vemos que a promessa que se cumpriu na vida de Jesus, a qual iniciou o seu ministério, nós vemos que é uma promessa verdadeira. Nós vemos que é uma promessa a qual Deus
trouxe para a humanidade. Nós vemos que é uma promessa, quando nós dependemos dessa promessa, e Jesus dedicando toda a sua história, toda a sua glória, se tornando homem, mas sem deixar de ser Deus. Então nós vemos que inicia a sua trajetória de milagre, mesmo Jesus vindo sobre a terra, mesmo Jesus vindo sobre a terra como ser humano, como Deus, 100% homem, 100% Deus, ele não deixou a sua glória, ele não se despiu da sua trajetória, da sua glória. Nós vemos que Jesus, quando inicia o seu ministério, quando o Pai cumpre a promessa sobre a vida do seu Filho amado Jesus Cristo, nós vemos que Jesus, ele se tornou essa promessa, esse milagre aconteceu sobre a terra. Nós vemos que Jesus, ele veio para trazer a salvação à humanidade. Nós vemos que Jesus veio sobre a terra para trazer a salvação. Nós vemos que o ministério de Jesus se inicia acerca do princípio, quando ele começa pregando, trazendo as boas novas. Agora ele começa a sua pregação dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus está perto. Nós vemos que Jesus inicia o seu ministério, nós vemos que Jesus inicia a sua pregação falando a respeito dos céus. No momento de hoje, nós vemos que Jesus, ele traz para nossas vidas o arrependimento. Nós vemos que Jesus, no seu início do seu ministério, ele traz para nossas vidas o arrependimento sincero, para nós alcançarmos o reino dos céus. O que Jesus quis nos dizer neste capítulo, quando ele inicia o seu ministério dizendo acerca dos céus, dizendo acerca do reino, é ele nos dizendo que quando ele veio sobre a terra, o seu reino não era deste mundo, os céus não eram deste mundo, a sua vida não é deste mundo, mas ele estava dizendo que a sua alma, a sua vida é do reino dos céus. O reino de Jesus Cristo não é deste mundo, o reino de Jesus Cristo não é dessa terra. Tudo aqui neste lugar é em vão. O pecado não é maior que o reino de Jesus Cristo. A humanidade, o pecado não é maior, o dinheiro não é maior que o reino de Jesus Cristo. Eu quero dizer para você, através dessa palavra, que a tua vida vale muito para Jesus. E nós vemos que quando Jesus inicia o seu ministério, nós podemos ver que ele alcança milhares de pessoas. E nós vemos que diante dessa palavra, diante dessa oportunidade, Jesus inicia o seu ministério falando a respeito do reino dos céus. Quando ele inicia a sua pregação falando a respeito dos céus, ele estava dizendo que a humanidade não pertence a este mundo. Ele está dizendo que nós não pertencemos a este lugar a qual passa momentâneo. Ele está dizendo que a nossa alma, a nossa vida é do reino dos céus. Ele está dizendo que existe um único caminho. Ele está dizendo que o único caminho é a salvação, é os céus. E ele fala a respeito dos céus porque ele sabe que a sua morada é lá. Então, quando Jesus inicia a sua trajetória falando a respeito dos céus, ele inicia pregando, fazendo milagres. E nós podemos ver que através dessa palavra onde nós lemos, nós vamos ver que Jesus, ele é uma pessoa, é um ser que aonde passava, quando inicia o seu ministério, nós podemos ver que ele transmitia salvação, ele transmitia milagres, transmitia santidade por onde passava. E nós vemos que aonde Jesus passava, algo acontecia. Nós vemos que Jesus, aonde passava, pessoas eram curadas. Nós vemos que aonde Jesus passava,
tudo era transformado, tudo era restaurado. Aonde Jesus passava, milagres aconteciam, pessoas eram libertas. E essa mesma palavra, esse mesmo Jesus que eu estou pregando para a tua vida, é o mesmo que operou no passado, é o mesmo que opera hoje na tua vida. E eu profetizo no dia de hoje, que Jesus entra com libertação na sua casa. Que Jesus venha transformar a tua vida. Que Jesus venha transformar a tua casa, a tua família, o teu lar, o teu ministério nessa noite, no dia de hoje. Jesus quer ter um encontro contigo verdadeiramente. Jesus quer restaurar a tua vida. Jesus quer restaurar aquilo que tu perdeu no dia de hoje. Jesus quer restaurar aquilo que você perdeu, aquilo que o inimigo arrancou das tuas mãos. Jesus quer restaurar a tua casa, a tua família. Basta entregar a tua vida, o teu caminho a Ele. E Jesus, Ele é aquele que revela o passado. Jesus é aquele que revela o presente e o futuro. E nesse momento Ele quer falar contigo através dessa palavra. E nós vemos que nenhuma dessas ocasiões, de uma dessas palavras, nós podemos observar que quando Jesus passava, por onde Jesus andava, pessoas iam, se tornavam multidões, criavam multidões para seguir Jesus, para receber algo de Jesus, receber milagre da parte de Jesus, da parte do nosso Senhor. E nós podemos ver que milagres aconteciam, Jesus operava e trazia milagre. E no meio dessa passagem onde nós lemos, nós podemos ver que, sem sair do contexto, nós vemos que Jesus, passando para o outro lado do mar, nós vemos que a multidão o apertava, a multidão que o seguia apertava, porque muitos, conhecendo a história de Jesus, a fama de Jesus, nós podemos observar que Ele trazia paz, trazia milagre, as pessoas tocavam e eram curadas. E nós vemos que aquilo se tornou algo grandioso no meio do povo judeu, do povo de Jerusalém. Nós vemos que isso ali se tornou algo grande, porque muitos se perguntavam onde estava o rei dos reis, onde estavam os judeus, onde estava aquele que trazia milagre, aquele que curava, ressuscitava. Nós podemos ver que a história, o ministério de Jesus alcançou milhares e milhares de pessoas, alcançou milhões de pessoas, mas nós vemos que muitos só estavam por interesse, muitos só estavam atrás de Jesus por algo que lhe importava. Mas eu quero dizer para você que Jesus tem muito mais a te oferecer. Jesus não só quer trazer cura para a tua vida, não. Jesus quer trazer salvação para a tua casa. Jesus quer trazer vida para você neste momento. Porque talvez você pode estar à beira do precipício. Talvez você pode estar à beira da morte, à beira de uma negligência, de algo a qual você não vê que não tem mais saída. Jesus é a saída para a tua vida. Eu quero profetizar para você que quando você ouvir essa palavra, Jesus vai mudar a tua história. Jesus vai entrar com providência na tua casa. Jesus vai entrar com providência na tua família, com libertação. Jesus está aqui para te mostrar que ainda há salvação para a tua vida, que ainda existe os céus abertos para a tua casa. Jesus é poderoso para mudar a tua história.
Jesus é grandioso para mudar a tua vida. Jesus, Ele tudo pode na tua vida. Jesus, Ele tudo pode fazer na tua história. Jesus, Ele pode mudar a tua vida, a tua história. Vai ter luta, vai ter empecilho, vai. Mas quando você está no caminho dEle, Jesus vai te guardar. Porque nós vemos que muitos abandonaram Jesus. Mas através dessa palavra, talvez você só vai ouvir a minha voz, ver a imagem, mas é o Espírito Santo de Deus que vai tocar na tua vida. Eu profetizo agora, Senhor, nessa noite, nesse momento, que o Senhor venha alcançar essa pessoa e venha mudar a história dela com libertação, com milagres. Aleluias. Senhor, eu profetizo agora, Pai, alcança essa pessoa. E nós vemos que a fama de Jesus cresceu. E começou a criar-se multidões ali na Judéia, em Jerusalém. Nós vemos que Jesus começou a crescer, o seu ministério estendeu. E nós vemos que as pessoas foram em busca de milagres. E nós podemos ver que no meio desse acontecimento vai acontecer um milagre onde nós lemos. E nós vemos que no meio dessa multidão vai surgir uma certa mulher. E talvez você já ouviu bastante essa mensagem, essa história. Mas eu quero trazer algo para a tua vida diferente. Talvez você esteja se comparando com a história dessa mulher. A Bíblia nos diz que quando Jesus estava na multidão, esta mulher quer chegar até Jesus, mas nós olhamos que esta mulher é uma mulher impura, não podia estar na sociedade, estar no meio da multidão. Mas a história diz que quando ela resolve colocar a sua fé em ação, nós vemos que a história muda. Porque a Bíblia nos diz que quando ela gastou tudo quanto tinha com médicos, e a Bíblia diz que ela foi à falência, a história nos diz que ela ouve falar de Jesus. A história diz que ela ouve falar de Jesus, e ela coloca no seu coração: se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei curada deste mal. É o que a palavra quer dizer para você. Enquanto você estiver estacionado, o milagre não vai acontecer. Mas enquanto você colocar a sua fé em ação, você colocar propósito de alcançar o Senhor, eu quero dizer para você que Jesus vai entrar com providência e o milagre pode acontecer na tua vida. Eu sei que está difícil, eu sei que está tudo parado, eu sei que as portas podem até ter se fechado, mas eu quero dizer para você que quando você se levantar, colocar a tua fé em ação, Jesus entrará com providência na tua vida. Porque nós vemos que quando esta mulher colocou a sua fé em ação, quando ela percebe que o homem não consegue fazer nada pela sua vida, ela vai entender que aquilo que ela tem, somente Jesus pode resolver. Aquilo que você está passando não é para o vizinho resolver, não é para amigo resolver, não, é para Jesus resolver. Só Ele pode resolver aquilo que você está passando. E quando você entender que somente Ele pode, o teu milagre vai chegar. Porque quando essa mulher entende que só Jesus pode resolver a sua causa, a sua fé, ela age, é ligada. Porque nós vemos que quando ela gasta tudo quanto tinha, talvez você esteja se comparando com essa história desta mulher. Esta mulher talvez perdeu a sua família, a sua casa, ainda na sua adolescência e na sua juventude. Talvez foi jogada em algum lugar, rejeitada pela sociedade. E se nós observarmos bem a história,
as pessoas que eram impuras eram jogadas dentro de um vale dos rejeitados, aonde para eles não tinha mais vida, não tinha mais chance, não tinha mais história. Talvez você se encontre hoje nesse vale. Talvez você se encontre hoje, no dia de hoje, dentro desse vale, aonde as pessoas te jogaram, aonde talvez o inimigo te jogou e disse que você era rejeitado. Mas eu quero dizer algo para a tua vida: você tem valor para Jesus. Você ainda tem valor para Deus. Você ainda tem algo. Ainda existe uma chama que arde no teu coração. Ainda existe uma chama que arde na tua vida. Eu profetizo, assim como está no livro de Levítico, ainda você tem que se levantar toda manhã, ter força. E eu quero dizer para você que a chama arderá sobre o altar continuamente e não se apagará. Eu quero dizer para você que essa chama se chama Espírito Santo, que está na tua vida. Não deixe essa chama se apagar, não deixe o Espírito Santo sair da tua vida. Assim como o salmista disse: Senhor, retire de tudo de mim, mas não retires o teu Espírito Santo de Deus. Perca tudo, mas não perca a presença. Perca tudo, mas não perca a sua fé. Perca o emprego, perca a porta, perca o carro, mas não perca a sua fé. Não perca a presença do Senhor. Essa mulher poderia ter tido tudo para desistir, largar tudo e se parar no meio da caminhada. Essa mulher, não existe uma genealogia para a sua história, não existe algo que ali aumente a sua fé, mas quando ela ouve falar de Jesus, nós podemos ver que a sua fé é aumentada. Sabe por quê? Porque quando nós temos encontro verdadeiramente com o Senhor, nós podemos ver que Jesus alcança as nossas vidas. Nós vemos que Jesus alcança a nossa trajetória. Aquela mulher perdeu família, perdeu pessoas, mas não perdeu a sua fé. Perdeu riquezas, perdeu dinheiro, mas não perdeu a sua fé. Porque quando ela ouve falar de Jesus, a sua fé é ativada, a sua fé cresce, e nós vemos que Jesus entra com providência. Quando a sua fé entra em ação, a presença do Senhor automaticamente entra em ação. Porque nós vemos que ela não poderia estar na sociedade, e mesmo assim ela quebra protocolo. Mesmo correndo perigos de ser pega e ser apedrejada, nós vemos que essa mulher sai da sua casa com propósito, conjecturando a história. Talvez essa mulher pensou: eu vou sair da minha casa, mas eu saio com propósito, e o meu propósito é receber o meu milagre. Eu vou sair de casa com o meu propósito, e o meu propósito vai ser curada deste mal. O meu propósito é alcançar as orlas do vestido de Jesus e ser curada. Talvez o teu propósito hoje é tocar em Jesus e ser curado. Talvez o teu propósito é alcançar Jesus e receber libertação. Talvez o teu propósito é alcançar Jesus e receber uma porta aberta. Mas eu quero dizer para você que quando você colocar a sua fé em ação, colocar o seu propósito, Jesus vai alcançar a sua vida. Aleluias. E quando essa mulher sai de casa com propósito, nós vemos que a fé dela é ativada. Nós vemos que ela não poderia estar no meio da sociedade, não poderia estar no meio do povo, mas ela quebrou o protocolo. Talvez a multidão te aperta, talvez a multidão te impede de chegar até o Senhor, te impede de chegar até um templo para adorar o Senhor. Mas eu quero dizer para você e profetizar: quebra protocolo. Quando essa mulher quebra protocolo, a vida dela é mudada. Porque nós podemos ver onde nós lemos que Jesus está no meio da multidão, a multidão apertava, e essa mulher entra no meio da multidão,
E você pode observar que quando ela está no meio da multidão, a multidão apertando Jesus, aquele alvoroço todo, e ela resolve tocar em Jesus, mesmo ela sabendo que não podia porque estava impura. Nós vemos que Jesus para no meio daquela multidão, para você ver aonde a sua fé pode alcançar. E aonde você pode ver que o seu propósito pode alcançar, quando essa mulher sai de casa com o propósito de alcançar o seu milagre. A história diz que Jesus para na multidão, quando aquela mulher toca, Jesus vai olhar, alguém me tocou. E muitas das vezes, quando eu olho essa palavra, nós podemos ver que, e me intriga muito, é olhar e ver que ela foi curada daquele mal automaticamente. Mas como assim, pregador? A fé daquela mulher estava tão grande, que quando ela toca em Jesus, aquele mal que ela tinha, a fonte de sangue é seca, é curada, e não existe mais doença. E Jesus olha para a multidão e diz: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Eu tenho algo para a tua vida nessa noite da parte do Senhor. Eu tenho algo grandioso para a tua vida da parte do Senhor. Quebra protocolo só uma vez. Quebra protocolo só mais uma vez para Deus agir na tua vida. Que quando você tocar em Jesus, que eu senti que saiu virtude, você vai ser curado. Jesus vai transformar a tua história. E Jesus olha para a multidão dizendo: olha, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Eu imagino os discípulos, a multidão olhando para Jesus dizendo: olha, Jesus, a multidão te aperta e o Senhor fala: alguém me tocou. Porque nós vemos que quem está em Cristo é diferente. Nós vemos que quem, mesmo estando fora da presença e tem a sua fé grandiosa, toca em Jesus, é diferente. Porque quando Jesus olha e fala: de mim saiu virtude, nós vemos que de Jesus saiu o poder, e aquela mulher foi curada. E aquela mulher, tremendo, com medo, ela olha: Senhor, fui eu quem te toquei. E nós vemos que quando ela toca em Jesus, que é curada, e ela olha para Jesus: Jesus, foi eu a quem toquei. Nós podemos observar que ela foi curada. Foi o propósito que alcançou a vida dela, foi a fé. E se você observar dentro do texto, nós vamos ver que aquela mulher talvez não tinha família mais, não tinha mais ninguém. Jesus vai olhar para ela e vai dizer: olha, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Talvez você esteja nessa mesma situação. Aquela mulher não tinha mais família, mas quando Jesus olha para ela e diz: a tua fé te salvou, vai em paz. Jesus está dizendo: olha, talvez você não tenha família, mas agora você tem um pai. É o que eu quero dizer para você. Talvez a tua família te deixou, a tua mãe te abandonou, mas Jesus está dizendo: você tem um pai agora, porque eu estou contigo. A partir do momento que eu senti sair virtude, você ganhou um pai, você ganhou um Deus. E eu estou dizendo para você no dia de hoje: coloca a tua fé em ação, que Jesus vai entrar com providência. Aleluias. Aleluias. Seja alcançado por essa palavra. Toma atitude, coloca propósito na tua vida, sai da sua casa. Talvez você não tenha um lugar perto para estar indo num templo, mas quando você chegar, vai e adora ao Senhor, porque Ele pode. Saia de casa com propósito, saia de casa com a sua fé, que Jesus vai entrar com providência. Não importa se a multidão está parando, não importa se a multidão está tentando te impedir de alcançar Jesus, mas quebra protocolo, quebra a barreira, que Jesus tem mais para a tua história.
Aleluia. Jesus tem algo para a tua vida, e que essa palavra, em nome do Senhor Jesus, alcance o teu coração, que essa palavra venha alcançar a tua vida, assim como essa mulher foi alcançada, ela foi curada deste mal, ela foi curada e ganhou um Pai, e a sua fé o salvou. É o que Jesus quer para a tua vida. Saia de casa com propósito. Saia de casa com propósito para a tua vida. Que essa palavra venha falar mais alto no teu coração. E aqui eu encerro dizendo para você que Jesus tem mais para a tua vida. Jesus, ele tem algo para escrever na tua vida, uma página, uma nova história, uma nova página. Deus quer escrever na tua vida. Não importa o passado se foi. Jesus quer escrever algo na tua vida. O sangue derramado na cruz foi por você, foi por mim, foi por toda a humanidade. Jesus tem algo para a tua vida. Jesus tem coisas grandes para a tua história. Seja alcançado por essa palavra em nome do Senhor Jesus. A minha voz, a minha imagem vai te alcançar até os teus ouvidos. Mas o Espírito Santo de Deus, ele tem a capacidade de alcançar onde eu não posso. Alcançar o teu coração onde você esteja agora. E que o Senhor venha falar contigo através dessa palavra em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família. Ele pode restaurar a tua história em nome do Senhor Jesus. E você seja curado. Tenha propósito, tenha fé que o Senhor vai agir na tua casa, na tua história. Assim como essa mulher teve fé e propósito, saiu da sua casa e foi curada. Jesus tem isso para a tua vida também. Saia de casa com propósito, com fé, e Jesus vai fazer o milagre na tua casa. E eu profetizo no nome do Senhor Jesus, e que essa palavra seja abençoada na sua vida, e que Deus já abençoe a sua casa, a sua história e a sua família no nome do Senhor Jesus nessa noite. Amém e amém.